Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 33. Primeiro Reis 16, 29 a 33. No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel. E reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que ele edificara em Samaria. E também fez uma asera, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que o antecederam. Você entendeu a leitura? Diga amém. Segundo Reis, capítulo 9. Segundo Reis, capítulo 9. É raro eu ler tantos versículos numa só pregação, mas para compreendermos é preciso que assim se faça. Versículo 30 ao 37. Depois veio Jeú a Jizreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrava pela porta, disse ela: teve paz Zimri, que matou a seu senhor? Ao que ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos, e ele a atropelou. E tendo ele entrado, comeu e bebeu. Depois disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram, pois, para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe disseram, pelo que ele disse: esta é a palavra do Senhor, que ele falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no campo de Jizreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como esterco sobre o campo, na herdade de Jizreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Forte, né? Vamos mais um texto. Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Eu só iria ler o versículo 20, mas para o irmão se contextualizar, vamos ler desde os 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, diga amém, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente.
Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Amém. Coloca assim a mão no peito e diga comigo: Senhor Jesus, por bondade, fala conosco, nos santifica, livra-nos de toda a ação do adversário. Amém. Queridos, o tema que eu gostaria de dar para esta reflexão que nós vamos iniciar é destronando o espírito de Jezabel. No primeiro texto que nós lemos, 1 Reis, capítulo 16, o texto mostra-nos quando Acabe, filho de Onri, começa a reinar sobre Israel, no mesmo período em que Asa, começa a reinar sobre Judá. Naqueles dias já havia ocorrido a cisão, e todo Israel se transformou em dois reinos: reino do norte, chamado também de Israel, e reino do sul, chamado de Judá. Do reino do norte, Israel, a capital era Samaria. Do reino do sul, Judá, a capital era Jerusalém. O texto afirma que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis de Israel que o antecederam. Basta dar uma olhada na biografia de Acabe e do seu pai, e observaremos que ambos assumiram o trono via assassinato, golpe de Estado. Na história, Acabe é conhecido como homem perverso, frio, violento. E o texto diz que, como se não bastasse o mal que já havia feito, ainda tomou para si a Jezabel, princesa Sidônia, filha de Etbaal, nome que significa semelhante a Baal, porque Etbaal, pai de Jezabel, era sacerdote desta divindade. Uma leitura cuidadosa dos escritos nos mostrará que Jezabel era profetisa e sacerdotisa do templo de Baal. E a adoração a Baal e a Astarote, que era uma adoração conjugada, incluía toda sorte de orgias, assassinatos, sacrifícios de seres humanos, inclusive de crianças. A história revela que o templo de Baal tinha o formato da genitália masculina e o altar de Astarote tinha o formato da genitália feminina. Baal era o deus do amor e do sexo. Astarote era a deusa da sedução e da guerra.
de maneiras que no culto a Baal e a Astarote haviam 400 profetas e 450 profetisas que se prostituíam em grupo para que o desejo de Jezabel se satisfizesse, para que a adoração a Baal e a Astarote cumprisse o seu rito, de tal maneira que Elias, quando enfrenta os profetas de Baal e de Astarote no Monte Carmelo, em 1 Reis 18, ao vencer o desafio, quando Deus enviou fogo do céu, respondendo ao clamor do seu servo, em seguida, diz a Bíblia em 1 Reis 18, lá 34, 35, que Elias mandou tomar os profetas de Baal e matá-los, porque a lei mosaica determinava que aqueles que sacrificassem seres humanos deveriam ser punidos com a morte. Aliás, o casamento de Acabe com Jezabel já feria os princípios defendidos pela lei mosaica. Primeiro, porque o Senhor diz a Israel em Números capítulo 7, quando entrares na terra que eu haverei de te dar, não vos associeis às suas nações, não farás com ela pacto algum, não adorarás aos seus deuses, não darás a eles as tuas filhas, nem as tomarás em matrimônio para ti. Pois por causa da abominação deles é que o Senhor as tira de diante de vós. No capítulo 18 do mesmo livro, o Senhor diz: quando entrares na terra que eu te darei, não haverá entre vós prognosticador, nem adivinho, nem aquele que invoca espíritos dos mortos, nem quem faça passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo. E o Senhor determina que se puna com a morte aqueles que tais coisas praticassem no arraial de Israel. Aí vem Acabe, rei de Israel, e casa com uma Sidônia, de uma nação pagã e politeísta, que adorava outros deuses e sacrificava as crianças a esses deuses na adoração. Além disso, os sidônios adoravam também a Moloque, em alguns textos chamado de Moleque. Daí alguns estudiosos pedirem aos pais que não chamem os seus filhos de Moleque, porque o termo é oriundo da expressão Moloque. Por quê? Que Moloque era uma divindade cujo corpo tinha um formato de um ser humano e a cabeça de cavalo. Falei disso aqui domingo pela manhã. E as pernas de Moloque ou Moleque ficavam meio que dobradas como em posição de yoga, e os seus braços mais ou menos nessa posição, e sustentados os braços, fixados entre as pernas, havia uma caldeira, embaixo uma fornalha, e na caldeira eles enchiam de azeite e acendiam o fogo, e os pais traziam os seus filhos, os seus moleques, os seus meninos, entregavam ao sacerdote de Moloque, e os tambores começavam a bater, e a criança era jogada dentro da caldeira de azeite fervente, sendo oferecida a Moloque em adoração. E os tambores era para que os pais não ouvissem os gritos da criança. Tudo isso o Senhor condenava, e tudo isso Acabe trouxe para Israel ao casar-se com Jezabel. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Já no segundo texto que lemos, 2 Reis, capítulo 9, o escritor já faz menção
de Jezabel em outra época. Acabe já havia morrido numa guerra, lá no último capítulo de 1 Reis. Jezabel morava no palácio em Jezreel. Jeú era o novo rei de Israel, e Deus já havia se utilizado de Elias para falar que levantaria um rei cujos caminhos seriam melhores que os caminhos de Acabe. E quando Jeú chega diante do palácio em Jezreel, onde morava Jezabel, o texto diz que Jezabel pintou os olhos, pintou o rosto. Por favor, algumas pessoas dizem que Jezabel usou maquiagem e até por isso pregam que não pode usar maquiagem. Não é isso que está aqui, por favor. Ela pintou o rosto para tornar-se irreconhecível, para que Jeú não a conhecesse. E Jeú, olhando para cima, alguns escritos dizem que ela estava no 3º andar. Jeú pergunta: tem alguém aí que é comigo? Tem alguém aí que está do meu lado? 3 eunucos olharam afirmativamente, e ele disse: lançai-a abaixo, e jogaram-na. E o texto é forte quando diz que ao cair o seu sangue salpicou as paredes e os animais, e Jeú ainda passou por cima dela a cavalo e foi comer. Entrou e foi almoçar, foi comer. De repente ele lembrou: ela é filha de rei, é princesa, deve ser tratada como tal, sepultai-a essa maldita. Mas quando voltam, os cães já haviam comido a maior parte do corpo. E Jeú lembra da profecia de Elias, que disse que Jezabel não seria sepultada, mas devorada pelos cães no campo de Jezreel. Isso prova que a palavra de Deus sempre, invariavelmente, ela sempre se cumpre. Diz aí para o seu vizinho: a palavra de Deus sempre se cumpre. Jezabel morreu, mas ao longo da história de Israel, sempre que Israel se desviava e trilhava o caminho da idolatria e da prostituição, surgia a expressão: o espírito de Jezabel. No Novo Testamento nós lemos a menção, não era mais Jezabel, mas aquilo que se chama o espírito de Jezabel atuando. Eu li um autor hoje e ele defende, um autor norte-americano, ele argumenta que o espírito de Jezabel não é um demônio que se apodera de alguém, mas um poder espiritual agindo nas esferas celestiais, que transcende a barreiras geográficas e pode atuar em nações inteiras. Mas o que é preocupante é que em Apocalipse 2:20, o espírito de Jezabel estava atuando dentro da igreja, influenciando os rumos da igreja. E quando você lê sobre o assunto, percebe que sempre que se menciona a expressão Jezabel, está se falando de um espírito, um poder de manipulação, de sedução, de prostituição e religiosidade, de falsa espiritualidade. E se nós analisarmos o nosso contexto, século 21, pós-modernidade, nós estamos inseridos num ambiente em que, lamentavelmente, o espírito de Jezabel continua agindo em nosso tempo, em nossos dias. Agora,
Ninguém acha que o espírito de Jezabel atua especificamente com mulheres. Note que Jezabel trouxe a adoração a Baal e a Astarote. Existem homens e mulheres sob influência desse espírito maléfico que destrói vidas, que destrói famílias, que trabalha com a arte da sedução, que faz o joguinho do flerte, o espírito que age defendendo, implantando, que casamentos são descartáveis, 2 mulheres, 3, 10, 2 homens. O pastor citou aqui quarta-feira, me parece, no congresso, de uma reunião de mulheres que houve em algum lugar, e o palestrante perguntou quem eram daquelas mulheres que já haviam traído o marido, e apenas uma levantou a mão dizendo que se mantinha fiel. E a esposa de um obreiro chegou em casa assustada e disse: meu filho, o palestrante perguntou quem eram as mulheres que eram fiéis aos seus maridos, só uma levantou a mão. Aí o marido olhou para ela e disse: mas... não, eu não levantei, porque execraram tanto aquela senhora que eu fiquei com vergonha de me manifestar e ser execrada também. Ou seja, esse espírito que atua hoje ridiculariza quem prima por valores cristãos, humilha quem quer ser mais santo para agradar a Deus, propaga que igreja e mundo são verdades paralelas, que a gente pode viver aqui como vivia lá. E o Espírito expressamente diz às igrejas que nos últimos dias alguns darão ouvidos a espíritos enganadores, seguindo a doutrina de demônios. É isso que Paulo diz em Timóteo 3, 4. Enquanto igreja, nós precisamos estar alertas, percebermos o ambiente que nos cerca, nos perguntarmos, enquanto crentes individualmente, enquanto igreja coletivamente, se o ambiente que construímos e que adoramos é um ambiente espiritual e moralmente saudável, ou se nós estamos nos deixando influenciar pelo espírito de Jezabel. Até porque, para sermos influenciados por ele, não precisamos ficar possessos de demônios, só precisamos estar debaixo da sua nuvem de influência e ação. Guarde-nos o Senhor. Mas como é que eu percebo se o espírito de Jezabel ainda está atuando em nossos dias? Como é que eu percebo se ele está atuando na igreja? E dá licença aí, na igreja onde eu congrego. Como identificar? Como perceber? Eu paro? Primeiro lugar, vamos observar ao longo desses minutos que restam e quem sabe na próxima semana, como o espírito de Jezabel tem se manifestado em nossos dias, dentro da igreja. Eu estou falando da igreja, agora não me importa o mundo, agora é a igreja. Estou falando da igreja, tenho responsabilidade com ela, já disse há pouco.
Primeiro, o espírito de Jezabel se manifesta destruindo os profetas do Senhor, querendo calar-lhes a voz. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 4, diz assim: pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu. Versículo 13: porventura não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, no capítulo 18 é Obadias falando. Primeiro versículo mostra a atitude, segundo versículo ele se justifica diante de Elias. Capítulo 19 é Elias falando com Deus, versículo 10, respondeu ele: tenho sido zeloso, muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Há tantas maneiras que o adversário tem utilizado, estou falando dentro da igreja, para silenciar a voz da geração profética. Mesmo porque o que caracteriza uma geração profética é que ela não se vende, é que ela não tem interesses políticos da mesa de Acabe. Uma geração profética entende que o seu compromisso é só com Deus. Portanto, eles tornam-se uma ameaça para Jezabel. E há um princípio bíblico que Satanás conhece. Está registrado em Zacarias 13, versículo 7. A Bíblia diz assim: fere o pastor, e se dispersarão as ovelhas. Satanás sabe que se ele macular a moral do profeta, do líder, do pastor, Satanás sabe que se ele levar o líder, o pastor, à bancarrota, à lama, à miséria, não é só o pastor quem cai. As ovelhas se dispersam. Por isso que é melhor sepultar um pastor do que vê-lo caído na lama do pecado. Ainda que chore a viúva, ainda que chorem os filhos, ainda que chore a igreja, é melhor a igreja chorar por sepultar um homem de Deus do que chorar por vê-lo no balcão, por vê-lo na prostituição, por vê-lo no adultério. Dá licença que o que eu falei foi muito forte. É da ação do espírito de Jezabel destruir profetas, homens de Deus. Mas de que forma esse espírito faz isso? De que forma esse espírito destrói profetas? Deixa eu dar só 3 exemplos. Primeiro,
pela cooptação. O que é cooptar? Trazer para perto, associar, passar para o lado de cá, tornar igual, oferecer dádivas para ganhar a fidelidade. Há um profeta em 1 Reis 13, ele foi profetizar contra o altar de Jeroboão. E quando ele foi, o Senhor disse para ele: olha, profetiza, cumpre tua missão e volta. Não volta pelo mesmo caminho, não bebe água lá, não come lá, nem aceita nada de lá. E o profeta foi. E a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, o altar idólatra de Jeroboão rachou. E Jeroboão olhou para os guardas e gritou: prendam-no! E a mão de Jeroboão ressecou e ficou estendida. E Jeroboão pediu que ele orasse, e ele orou, e a mão voltou ao normal. Aí Jeroboão disse: vem comigo para o meu palácio, e eu te darei conforto, e presentes, e posições. E o profeta diz: não posso. Quando ele ia saindo, chegou alguém que a Bíblia chama de um profeta velho. E o profeta velho diz: olha, tu és profeta, mas eu também sou. E Deus me disse para tu ires na minha casa. E ele foi. E enquanto comiam, Deus tomou a boca do profeta velho e disse: porque desobedecestes a voz do Senhor, não retornarás para a tua terra, morrerás aqui. E morreu. Quando você se deixa cooptar, associar, enganar pelo espírito de Jezabel, começas a correr grandes riscos. Há 2 líderes na Bíblia que são exemplos além desse profeta. Um deles é Eli. Pode ler a biografia de Eli, que não é tão longa. Você não vai encontrar um pecado que Eli tenha cometido. Não há imoralidade na biografia de Eli. Qual foi o pecado dele? Conivência. Seus filhos estavam profanando o templo. O Senhor avisou a Eli diversas vezes, e Eli não tomou providências. Pelo que em 1 Samuel 2 o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, eu havia dito a Eli que o estabeleceria como sacerdócio perpétuo na minha casa, mas agora digo eu, longe de mim tal coisa, porque destruirei a casa de Eli e não restará um só homem diante do meu altar. Por quê? Porque ele foi cooptado, foi atraído através dos filhos. Saul é outro exemplo. Ninguém pode dizer que Saul não era homem de Deus. Ele foi homem de Deus. Ele foi chamado e escolhido por Deus. É só ler 1 Samuel 9. O Senhor diz a Samuel: amanhã, a esta hora, chegará na tua casa o homem que eu escolhi para que reine sobre Israel. Mas, em 1 Samuel 15, Saul cometeu um pecado que muitos homens de Deus estão cometendo. Estão se tornando escravos da popularidade. Quando Saul viu que Samuel demorava de descer, de vir de Siló, e o povo ia embora, a vaidade de Saul foi ferida. E Saul ofereceu sacrifícios a Deus, quando só quem poderia oferecer sacrifícios era o sacerdote. Quando ele acaba de oferecer sacrifícios, chega o profeta. E o profeta diz: o Senhor teria se agradado de ti.
Mas porque não cumpristes a ordem do Senhor, o Senhor toma de ti o teu reino e dá para alguém que é melhor do que tu. Satanás, pelo espírito de Jezabel, tem destruído a muitos profetas. Estamos no primeiro tópico da mensagem. Pela cooptação, pela associação, em troca de vantagens e oportunidades. Outra maneira que o diabo usa para destruir profetas pelo espírito de Jezabel é pela destruição moral, lameando a história do profeta, do líder ou do pastor. Aliás, Jesus declara em João 8,44 que Satanás é mentiroso e assassino desde o princípio. Satanás apela para a calúnia, em todo o tempo foi assim. José viveu isso, Moisés viveu isso, Davi viveu isso, Neemias viveu isso, Jeremias também, Daniel também, por isso que foi jogado na cova dos leões. Jesus viveu isso, Paulo viveu, Pedro viveu. É o adversário querendo destruir pela ferida moral, mas o sangue de Jesus é quem nos dá a vitória. E ainda, Satanás tem destruído profetas fisicamente. Se ele não consegue atrair e associar, se ele, apesar de lamear, caluniar, não alcança o alvo, quantos casos que Satanás investe contra a integridade física daqueles que servem a Deus? Quantas situações se vê? Mas é preciso lembrar que no nosso tempo e na igreja do Senhor precisamos tomar a postura certa, para que vozes proféticas não se calem. Pessoas que estão comprometidas com Deus e tantos ilustres anônimos a quem Deus tem usado, e o adversário tem lutado para calar, e o espírito de Jezabel vai atuando, e nós não percebemos. E quantas lideranças que o adversário conseguiu ferir, conseguiu derribar. Quantas igrejas que se dispersam, porque ferindo o líder se dispersarão o rebanho. Quantas ovelhas feridas no ermo, a ermo. Ainda bem que em Ezequiel 34 o Senhor diz assim: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e atrarei para mim, e a ferida eu sararei, e a faminta eu amamentarei. Dá uma olhada na ovelha, no cordeiro que está do seu lado e diz para ele: Deus cuida de você. Vamos mais, eu encerro daqui a pouquinho e a gente continua depois. Segundo lugar, de que maneira o espírito de Jezabel tem atuado em nossos dias, sustentando os agentes de Satanás. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, diz assim: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo. Palavras de Elias:
como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, o Astarote, que comem na mesa de Jezabel. Sempre que o espírito de Jezabel age, cria motins, grupinhos, patrocinados por esse mesmo espírito, para desviarem a nação de Deus. Se alimentam da mesa de Jezabel. Cuidado com as associações que você faz. Cuidado com as alianças que você estabelece. Cuidado com os pactos que você assina. Vigia. Cuidado com as mesas onde você come. Porque algumas mesas são apenas para criar situações que vão desviar o rebanho do Senhor. Números 23 nos mostra quando Balaque contrata um profeta judeu, Balaão, paga e diz: vem amaldiçoar o povo. Um profeta pago, se alimentando da mesa de Balaque. Quando você vai a uma terra a passeio, você pode conhecer todos os shoppings, mas se você vai como profeta, cumpra a sua missão e vai embora. Sustentando agentes de Satanás. Jezabel mantinha gordos, alimentados os profetas de Baal. Para quê? Para ter domínio sobre eles. Quantos crentes que estão vendendo sua fé em nome das oportunidades. É a chance da minha vida. E a pergunta é: e a chance é Deus que está dando? Ou há uma armadilha nesse troço para a sua vida? Terceiro lugar. Posso continuar ou eu paro? Vocês estão tão calados que eu estou até ficando desconfiado. Vou falar só de mais uma coisa e a gente deixa o restante para a próxima semana. O espírito de Jezabel está atuando, infiltrando-se no culto sagrado. Tem algumas colheradas desta sopa que vai vir mais pesada, tá? Vem com um caldinho de mocotó. De que maneira? Infiltrando-se no culto sagrado. Vou dar alguns exemplos bíblicos. Em Números 23, quando Balaão é contratado para profetizar, amaldiçoando a Israel, todas as vezes que Balaão abre a boca para amaldiçoar, a palavra que sai é uma palavra de bênção. Balaque se revoltou e disse: profeta pago,
Eu te contratei para amaldiçoar e tu abençoas. Aí Balaão responde um princípio que é extraordinário: como posso amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Mas Balaão tinha que fazer valer o dinheiro que recebeu. Aí se o irmão lê os capítulos 23, 24, 25, 26, vai ver que em dado momento Balaão chama Balaque e diz: vem cá que eu vou te ensinar como amaldiçoar esse povo. Não há profeta que possa fazer isso. Porque todas as vezes que o profeta abre a boca, o Deus de Israel toma a boca do profeta e fala em favor deles. Agora eu tenho uma ideia. Esse povo está abençoado porque está na presença do Deus de Israel. Faz o seguinte: as mulheres moabitas são mulheres belas. Coloca essas mulheres no culto deles, para seduzi-los. E se eles forem seduzidos, pecarão. E se eles pecarem, tu não precisas de ninguém para amaldiçoá-los, porque a maldição já estará sobre eles por causa do pecado. Foi o que Balaque fez. As mulheres moabitas seduziram os filhos de Israel, e eles esqueceram de adorar a Deus e passaram a adorar os deuses moabitas, e a Bíblia diz: se prostituíram e comeram e beberam. Foi preciso Moisés tomar uma postura e dizer: quem é pelo Senhor, extermine os que se contaminaram. O espírito de Jezabel tem atuado assim em nossos dias. E eu vou repetir: não é só através de algumas mulheres que se permitem, não, e não estão possessas. Também através de alguns homens que se permitem e não estão possessos. Só estão dando lugar a esta operação do erro. Por que eu venho à igreja? Por que eu me arrumo? Com que propósito eu saio de casa? Como é que eu olho para você? Como é que eu converso com você? Tem alguém na igreja? Josué capítulo 9. Vem um povo encontrar com Josué chamado de gibeonitas. E a Bíblia diz que os gibeonitas tomaram pão velho, duro, vinho velho, rasgaram as vestes, deixaram o cabelo assanhado e a barba crescer. Chegaram diante de Josué e disseram assim: nós viemos de uma terra longínqua para fazer aliança convosco, porque sabemos que o Deus de Israel é convosco. E a Bíblia diz assim: Josué não consultou ao Senhor e fez aliança com eles. No outro dia, foi que Josué percebeu que aqueles homens o haviam enganado. Eles eram a próxima nação a ser conquistada, e Josué não pôde fazê-lo, porque havia estabelecido uma aliança.
eles ficaram compondo a nação de Israel. Se o irmão lê, a gente encerra 2 Reis capítulo 20, versículo 12 e versículo 13, eu não vou ler, vou apenas citar. Chegam alguns emissários de Babilônia, enviados por Berodaque e Baladã, no reino de Israel, e visitam a Ezequias, e trouxeram presentes para Ezequias. Era muito importante. A Babilônia era o grande império da época, um império que estava em avanço, que estava crescendo, conquistando nações, derribando reinos, já havia derribado o Egito, a Síria, e vem visitar a Ezequias e traz presente. Ezequias se sentiu o máximo. O grande rei de Babilônia quer fazer aliança comigo, eu sou o cara. E Ezequias entrou com eles no palácio e mostrou as salas e o tesouro e as saídas secretas e os segredos, e os despediu. Quando eles acabaram de sair, Isaías chegou e perguntou a Ezequias: quem são estes que acabam de sair do palácio? Ezequias abafando: emissários de Babilônia, que vieram me trazer presentes do rei de Babilônia. Isaías disse: estes homens que acabam de sair voltarão, e entrarão por estas portas que tu os fizeste sair, e tomarão o teu palácio, e matarão aos teus filhos, e destruirão Jerusalém, e saquearão o templo, e levarão para a Babilônia os seus tesouros, porquanto tu lhes apresentastes as coisas do Senhor. Cuidado com quem conhece os seus tesouros. Cuidado com quem conhece os seus segredos. Cuidado com quem conhece as suas saídas secretas. Podem ser emissários de Babilônia, infiltrados no palácio. Fica em pé, por favor. Eu vou encerrar. Comida pesada demais pode demorar a digestão. Terça-feira a gente continua. Posso continuar terça-feira? Vocês são crentes. A ideia de Balaão opera na mesma dimensão do espírito de Jezabel. Você vai sair daqui hoje com uma responsabilidade. Pergunte-se, pergunto-me, perguntemo-nos: quem somos nós no culto a Deus? Somos adoradores ou emissários de Balaque? Estamos aqui para adorar ou fomos enviados para seduzir quem está adorando? Eu disse que seria forte, e acredite, ainda não foi forte o quanto eu sei que vai se tornar. Eu não vou ficar sem dormir sozinho. Vocês vão ficar sem dormir comigo. Ou a gente conserta a vida, ou a gente conserta essa coisa, ou a gente fica acordado até se converter. Eu fui procurado por uma irmã. Ela disse assim: pastor, eu tenho X dias congregando e já fui cantada por X homens na saída do culto, na chegada para o culto. O que é isso, irmão? Como é o nome daquela praça que tem lá em Serrinha? Morena Bela. Isso aqui não é Morena Bela não, irmão.
Isso aqui é a igreja. Que é a casa de Deus. Eu andei desviando com um cabo um dia desse aqui. Perdi a paz. Ele estava dando uma cantada escandalosa numa pessoa ali, e numa pessoa que ele não podia, sob qualquer hipótese. E eu cheguei perto dele e fiz assim, ó. Se eu te flagrar, estou num culto de doutrina, estou transmitindo para o mundo pela internet. Sei que tem pessoas aqui que não são evangélicas, que não são dessa igreja. Mas eu disse para o camarada, se eu te pegar de novo fazendo isso, eu vou te dar uma pancada tão desajeitada, que você não vai acertar o caminho de volta para casa. Que é isso? É uma mulher casada, pode cantar porque o marido não está perto dela. E a vergonha na cara, está onde? Melhor eu orar, né, irmão? Para não ficar forte demais hoje. Entenda uma coisa. Essas personagens lindas que estão aqui não são mercadorias de vitrine, tá? São templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Vamos levar a sério esse negócio. Durante essas ministrações eu vou me posicionar como profeta. Vamos levar a sério esse negócio. Para nós não sermos cobertos pela nuvem de influência do espírito de Jezabel. Você vem ao culto para adorar a Deus. Olhe para o seu vizinho e diz para ele assim: você não é moabita. Você não é moabita. Olhe para o vizinho do outro lado e diga a mesma coisa: você não é moabita. Nós vamos iniciar uma campanha de oração pela família, mas a primeira coisa a ser feita é enxotar a chutes e pontapés o espírito de Jezabel. Maridão, olha lá. Esposa, olha lá, irmão. Olha para quem você está emprestando sua boca para não estar falando bobagem. Eu vi uma mulher olhando para o marido dizendo assim: a sua vida tá. Você está pensando que é só você que me quer? Ó, eu tenho aqui na mão. Irmão, dá licença aí, não se ofende não, mas eu vou usar termos abertos. Vocês não sabem o que eu vi. Quem sabe ao longo das próximas mensagens eu diga. Mas um compromisso eu tenho com Deus: nós vamos morar no céu. Ore comigo, por favor. E diz para Jesus Cristo, pode dizer aí: não deixa que o espírito de Jezabel me influencie. Não deixa Satanás me enganar. Não deixa Satanás destruir a minha vida. Não deixa Satanás destruir a minha casa. Não deixa Satanás destruir o meu marido. Não deixa Satanás destruir a minha mulher. Não deixa Satanás destruir os meus filhos. Vai dizendo a Deus: não deixa o espírito de Jezabel destruir a minha família e a minha vida.
Diga para o Senhor: não deixa que eu seja objeto do desejo para provocar o instinto de ninguém, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Diga para o Senhor: não permita que eu seja instrumento de sedução para provocar a sensualidade em ninguém. Diz para Jesus: me dá sabedoria para eu corrigir o que está errado, o que está fora do lugar, o que está desordenado. Eu quero te honrar. Jesus, Pai, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Faz uma bagunça na nossa pseudo-espiritualidade e nos torna crentes de verdade, Senhor, para a gente não ir para o inferno congregando. Não deixa que o adversário nos engane ao ponto de nós pensarmos que estamos bem quando estamos mal. Pai, liberta. Quem quiser e puder orar comigo, faça. Liberta homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, sob a influência do espírito de Jezabel. Liberta homens que estão aí presos no laço do adultério. Liberta mulheres que estão presas no laço do adultério. Liberta pessoas que estão presas no laço da prostituição. Liberta pessoas que estão presas no laço da sedução. Quebra algemas. Quebra laços. Quebra laços. Quebra laços. Começa agora uma obra de transformação aqui. Começa agora uma obra de inquietação em nossa mente, em nossa consciência. Tem misericórdia dos meus adolescentes, Jesus. Tem misericórdia dos meus jovens. São teus filhos e filhas. Ah, Deus, é a tua creche, é o teu rebanho, são cordeiros teus. Não deixa que sejamos seduzidos. Tem misericórdia destas mulheres. Guarda-lhes a pureza. Guarda-lhes a integridade, guarda-lhes os pensamentos, guarda-lhes os sentimentos. Tem compaixão destes homens, tem compaixão dos meus companheiros obreiros, Senhor. Não deixa Satanás nos derribar, não deixa Satanás nos acabar, não deixa Satanás nos ferir, não deixa Satanás nos destruir. Anjo ragai chovaço yandu dagadaba, anjo da baideza sudianço umba. Ei, rabaganai, anodosu e cale, suricundai. Ai, leman, suirai, andona madagasu de buragas. Araganama, sui, declosu, taplate queimando. Cala, cala, cala a língua caluniadora, cala a língua difamadora, cala a língua que promove intrigas.
silencia aquele que promove contenda. Espírito de Deus, lança um bálsamo nesse lugar agora. Lança um bálsamo nesse lugar agora. Lança um bálsamo nesse lugar agora. Ora da ganai, ragachuribá, raganoko, mando de gandabagai. Aleluia!